Agora a gente passa ao bloco 2, quanto aos crimes contra a dignidade sexual. A gente vai tratar agora de vários tipos penais no mesmo bloco. Vamos ver a importunação sexual, o delito de assédio sexual e também a captação e a distribuição de imagens pornográficas ou nudez ou ainda sexo. A gente vai trabalhar esse bloco aqui com várias hipóteses. Lembrando a você que o nosso curso sobre a parte especial não é um curso exaustivo de ver todos os pontos necessários, todos os pontos relativos a todos os crimes da parte especial. Não, qual foi o objetivo? Fazer um curso rápido em que você possa ter uma noção do apanhado dos crimes principais da parte especial e os pontos mais relevantes que tendem a cair em prova. Esse é o objetivo, principalmente para quem tem pouco tempo ou para quem quer fazer uma revisão mais objetiva, embora tenha muito tempo para estudar. A gente, na verdade, ninguém tem tempo a perder. Nem quem tem muito, nem quem tem pouco tempo, ninguém tem tempo a perder. E cursos objetivos são aqueles que trazem um melhor custo-benefício para você. A gente, então, vai para o artigo 215-A do Código Penal, importunação sexual, é um tipo penal novo, do ano de 2018, que diz: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave, incluído pela Lei 13.718 de 2018. Então, esse crime do artigo 215-A, eu quero lembrar a você o contexto no qual ele foi criado. Você deve lembrar de uma situação que ocorreu na cidade de São Paulo, em que um indivíduo, ele ejaculou numa mulher, no corpo de uma mulher, num transporte público, num ônibus. E isso ensejou a sua prisão em flagrante, mas ele foi solto na audiência de custódia, porque na época do fato, essa conduta configurava contravenção penal. E não é possível prisão preventiva em contravenção penal. O Congresso Nacional, em razão da repercussão desse fato, se apressou para aprovar o artigo 215-A do Código Penal, transformando essa conduta em crime, portanto, uma lei penal mais gravosa, que evidentemente não retroagiu para aquele fato que ocorreu no ônibus em São Paulo. E então, tendo transformado isso em crime, tivemos o tipo penal da importunação sexual. O que você já percebe aqui? Nós não temos aqui a prática do ato libidinoso pela vítima por meio de violência ou grave ameaça, porque se assim fosse, o crime seria estupro e não importunação sexual. Portanto, aqui nós vamos ter a prática do ato libidinoso, na verdade, por parte do agente contra a vítima, sem a anuência da vítima, e isso ensejando uma infração que admite, inclusive, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Por que admite sursi e por que admite a NPP? Admite em razão da pena ser de 1 a 5 anos de reclusão, de maneira que vai ser possível que os dois benefícios sejam propostos ao agente, sendo a NPP mais benéfico para o réu em razão de um reduzido período de prova. Beleza, a gente tem aqui o delito de importunação sexual, mas dentro desse ponto aqui, e que já foi cobrado em prova de magistratura, no que esse delito da importunação sexual teve influência na revogação de outro tipo penal. Teve influência na revogação de tipo penal presente na Lei de Contravenções Penais. Ou seja, foi revogado o artigo 61 do Decreto-Lei 3688 de 41, Lei de Contravenções Penais. Qual é o tipo penal revogado? É o que dizia importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena, multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Então essa contravenção penal que você viu aí foi revogada, a importunação ofensiva ao pudor não
está mais no ordenamento jurídico. A gente pode dizer que houve abolício crimes em relação à contravenção do 61 da Lei de Contravenções Penais? Não, não houve abolício crimes. Houve, na verdade, uma continuidade normativo típica. A conduta que estava prevista no 61 do Decreto-Lei 3688 de 41, Lei de Contravenções Penais, ela passa agora a integrar o artigo 215-A do Código Penal. Fenômeno este que chamamos de continuidade normativo típica, que não é a mesma coisa de abolício crimes, porque na abolício crimes a conduta, uma vez revogado o tipo penal, ela deixa de ser crime. Não foi o caso aqui. A conduta até deixou de ser contravenção, mas continuou tipificada agora como crime no artigo 215-A do Código Penal. Isso já foi cobrado em prova. Então é importante que você saiba essa consequência da entrada em vigor do 215-A. Então você já sabe, é praticado contra a vítima um ato libidinoso, não há o uso de violência, não há o uso de grave ameaça, sendo que o delito admite tanto a suspensão condicional do processo quanto o ANPP. E o exemplo clássico vai ser exatamente aquele indivíduo que, no ônibus, por exemplo, ele ejacula no corpo da vítima, ele apenas se esfrega no corpo da vítima. Isso já vai ser suficiente para a caracterização do 215-A. Então, o sujeito passando no ônibus e praticando um ato libidinoso contra o corpo da vítima, ainda que não ameace, ainda que não use violência, mas causando uma violação à dignidade sexual daquela vítima, estará caracterizado o crime do artigo 215-A do Código Penal. E aí a gente também passa adiante para a análise de outro delito, que é o delito de assédio sexual, que a gente tem aqui um ponto importante também na jurisprudência do STJ, o 216-A do Código Penal, que diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. A gente tem aqui o delito de assédio sexual. Esse delito é infração de menor potencial ofensivo. Você percebe que a pena máxima é de 2 anos. A pena máxima é de 2 anos, sendo que, para que esse delito ocorra, como bem diz o tipo penal, eu preciso que o agente ele seja superior hierárquico ou tenha uma relação de ascendência em relação à vítima. O superior hierárquico, notadamente, ele está presente nos órgãos da administração pública. Quando se fala em hierarquia no Código Penal, a relação dessa hierarquia, via de regra, ela está ligada ao direito público, mas a relação de ascendência, ela admite que dentro do direito privado ela possa ocorrer tranquilamente, como numa empresa privada, na relação, por exemplo, entre gerente, diretor e subordinado. Então aqui existe uma barganha sexual por parte de quem está em ascendência, do ascendente ou do superior hierárquico, em relação ao inferior, para obter favores sexuais. E aí qual seria essa espécie de negociação? Uma promoção, ou a ameaça de demissão, uma remoção para um lugar melhor para trabalhar, enfim, questões que estejam relacionadas com aquele vínculo de ascensão ou de hierarquia para a realização de uma barganha sexual por parte do agente que está em situação de ascendência ou de superioridade hierárquica. É a essência do delito de assédio sexual, repito, crime este que é infração de menor potencial ofensivo, portanto, competência do Juizado Especial Criminal. Mas o grande ponto de relevo aqui, com tendência muito forte de ser cobrada na prova, é exatamente a questão da relação entre professor e aluno. Se haveria o crime de assédio sexual nesse tipo de relação. E o STJ apreciou essa questão no ano de 2019 e entendeu haver, sim, possibilidade de assédio sexual nessa situação, inclusive contrariando o entendimento da doutrina. Majoritariamente a doutrina entendia não haver essa relação entre professor e aluno,
porque nós não teríamos aqui um vínculo profissional de ascendência ou hierarquia. Mas o STJ não entendeu dessa forma e a gente vai entender o porquê. Olha o que disse o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1759 e 135 São Paulo. É possível a configuração do delito de assédio sexual na relação entre professor e aluno. Inicialmente, cumpre salientar que a maior parte da doutrina despreza a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função na relação professor-aluno. Todavia, é irrazoável excluir a nítida relação de ascendência, elemento normativo do tipo, por parte do docente no caso de violação de um de seus deveres funcionais e morais, consistente em atribuir notas, reconhecer o mérito e aprovar o aluno não apenas pelo seu desempenho intelectual, mas por eventual barganha sexual. Ademais, é notório o propósito do legislador de punir aquele que se prevalece da condição de professor para obter vantagem de natureza sexual. Nenhuma outra profissão suscita tamanha reverência e vulnerabilidade quanto a que envolve a relação aluno-mestre, que alcança, por vezes, a autoridade paternal dentro de uma visão mais tradicional do ensino. O professor está presente na vida de crianças, jovens e também adultos durante considerável quantidade de tempo, torna-se exemplo de conduta e os guia para a formação cidadã e profissional, motivo pelo qual a ascendência constante do tipo penal no artigo 216-A do Código Penal não pode se limitar à ideia de relação empregatícia entre as partes. Assim, revela-se patente a aludida ascendência em virtude da função, outro elemento normativo do tipo, dada a atribuição que tem o cátedra de interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, situação que gera no estudante o receio da reprovação. Então eu tenho o RESP 1759 e 135 São Paulo, relator ministro Sebastião Reis Júnior, relator para o acordo o ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, um julgado de 13 de agosto de 2019 no informativo 658 do STJ. Esse caso é interessante porque houve aqui uma situação de barganha em que um professor, ele ameaçando reprovar uma aluna, ele negociava uma espécie de favor sexual por parte da aluna para que não fosse reprovada. Isso, uma vez denunciado, gerou uma apuração e o professor foi enquadrado no delito de assédio sexual. Naturalmente, a tese defensiva aqui foi alegar que, de acordo com a maioria da doutrina, esse vínculo deveria ser um vínculo com uma relação empregatícia, no âmbito do direito público ou no âmbito do direito privado, caracterizando aí ou a hierarquia ou a ascendência em âmbito privado, como a relação de gerente e subordinado, por exemplo. Porém, numa decisão contrária ao que pensa a maioria da doutrina, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico no sentido de existir uma relação de ascendência entre professor e aluno, ou professor e aluna, professora e aluno, enfim, uma relação de ascendência que caracteriza a incidência do tipo penal do assédio sexual. Então veja, ser possível sim que haja aplicação do artigo 216-A na relação professor-aluno, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então a gente encerra esse bloco e no bloco que vem vamos ver a questão do registro e compartilhamento de imagens de sexo, nudez, pornografia, de que forma isso está no Código Penal. A gente trabalha na aula que vem no bloco seguinte. Até lá!